Imagine por um momento que você poderia dormir esta noite como a pessoa que você é agora e acordar amanhã como a versão mais bem-sucedida, confiante e próspera de si mesmo. Parece impossível, certo? Mas o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre o poder de sua mente adormecida. 3 anos atrás, Marta estava exatamente onde você pode estar agora. Ela era uma mulher de 35 anos, trabalhando como analista financeira em uma empresa de médio porte. E apesar de ter um bom emprego e uma vida aparentemente estável, sentia-se completamente presa em uma versão limitada de si mesma. Todas as manhãs, ela acordava com aquela sensação familiar de ansiedade no peito, imaginando se teria coragem de falar na importante reunião daquele dia, ou se mais uma vez permaneceria em silêncio enquanto outros tomavam as decisões que ela sabia que poderia fazer melhor. Ele tentou tudo o que você pode imaginar. Ele devorou dezenas de livros de autoajuda, de O Poder do Agora a Pense e Enriqueça. Ele investiu milhares de euros em cursos online de desenvolvimento pessoal, incluindo programas de Tony Robbins, seminários de liderança e masterclasses de empreendedorismo. Ela fez terapia por meses com 3 psicólogos diferentes, até contratou um treinador pessoal que lhe custou 300 euros por sessão. Sua mesa estava cheia de cadernos com afirmações positivas que ele repetia mecanicamente todas as manhãs. Ele tinha aplicativos de meditação em seu telefone que usava religiosamente por 20 minutos todos os dias. Ele havia tentado todos os tipos de técnicas de visualização, quadros de visão, rituais matinais, exercícios de gratidão e técnicas de respiração que prometiam transformar sua vida. Mas havia um problema fundamental. Nada disso estava criando mudanças duradouras na maneira como ele era. Mas apesar de todos esses esforços, algo frustrante continuou acontecendo. Todas as manhãs, ela acordava com as mesmas inseguranças, os mesmos medos limitantes e a mesma sensação de estar presa em um ciclo que não conseguia quebrar. Era como se sua mente consciente estivesse travando uma batalha perdida contra anos de programação mental negativa que se instalaram profundamente em seu subconsciente. Durante o dia, quando ela estava motivada depois de ler um capítulo inspirador ou ouvir um podcast de desenvolvimento pessoal, ela se sentia capaz de conquistar o mundo. Mas no dia seguinte, essa motivação desapareceu como fumaça, e eu voltei a ser a mesma pessoa insegura e limitada de sempre. Era como se houvesse 2 versões de si mesma, a versão inspirada que aparecia temporariamente e a versão real que sempre retornava. Essa situação soa familiar para você? Se sim, você não está sozinho. De acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Stanford, em colaboração com o Instituto de Neurociência Cognitiva, 95% das pessoas que tentam mudanças duradouras em sua mentalidade falham nos primeiros 6 meses. E aqui está a coisa mais reveladora. Não é porque eles não têm motivação, disciplina ou acesso a boas informações. O problema é que eles estão abordando a mudança mental do ângulo completamente errado. A doutora Carol Dweck, pioneira na pesquisa de mentalidade em Stanford, explica esse fenômeno de forma brilhante. A maioria das técnicas de desenvolvimento pessoal se concentra na mente consciente, que responde por apenas 5% do nosso processamento mental. Os 95% restantes ocorrem no nível subconsciente, e essa é a parte que realmente controla nossos comportamentos, reações e padrões de pensamento automáticos. Isso significa que não importa quantas afirmações positivas você repita conscientemente ao longo do dia, se o seu subconsciente estiver programado com padrões limitantes, esses padrões subconscientes sempre vencerão a batalha. A revelação que mudou tudo para Marta veio da maneira mais inesperada. Era uma noite de sexta-feira, depois de mais uma semana em que tentei, sem sucesso, implementar uma nova rotina matinal que aprendi em um seminário de produtividade. Ela se sentiu completamente frustrada e desmoralizada. Já tinha gasto mais de 5.000 euros em desenvolvimento pessoal nos últimos 2 anos e sentia exatamente o mesmo de antes.
Naquela noite, enquanto navegava sem rumo no YouTube, procurando algo para distraí-la de sua frustração, ela se deparou com uma entrevista que mudaria sua vida para sempre. Foi uma conversa entre Joe Rogan e o Dr. Matthew Walker, o neurocientista de Harvard, que revolucionou nossa compreensão do sono. Nessa entrevista, o Dr. Walker mencionou algo que fez Martha sentar-se ereta em seu sofá. Ele disse: "A maioria das pessoas não percebe que está desperdiçando as 8 horas mais poderosas de cada dia para a transformação mental. Durante o sono, o cérebro não apenas descansa, mas literalmente se reconstrói. É o momento em que os padrões neurais se reorganizam, quando as memórias são consolidadas e quando você literalmente decide quem será quando acordar." Era como se alguém tivesse acendido uma luz em uma sala que estava escura há anos. Martha percebeu que estava ignorando completamente as 8 horas mais poderosas de cada dia para a transformação mental. 8 horas durante as quais sua mente está no estado mais receptivo e maleável que existe. 8 horas durante as quais seu cérebro literalmente reorganiza e consolida novas informações. Estou falando daquelas 8 horas que você passa dormindo todas as noites. Durante décadas, os cientistas sabem que o sono não é simplesmente um período de descanso passivo. É o momento em que seu cérebro faz algo extraordinário. Pega todas as informações do dia e as processa, organiza e literalmente reconecta as conexões neurais para criar novos padrões de pensamento. O Dr. Matthew Walker, um dos neurocientistas mais renomados do mundo, explica da seguinte forma: durante o sono, particularmente durante a fase REM, o cérebro não apenas consolida memórias, mas também as integra ao conhecimento prévio, criando novas associações e literalmente reprogramando nossos padrões de comportamento. Mas aqui está a coisa fascinante. A maioria das pessoas vai dormir sem qualquer tipo de intenção consciente sobre que tipo de programação eles querem que aconteça durante essas horas críticas. É como ter acesso ao computador mais poderoso do mundo e deixá-lo funcionando sem nenhum programa específico. Martha descobriu isso quando mergulhou totalmente na pesquisa. Ele começou lendo tudo o que pôde encontrar sobre neuroplasticidade noturna, consolidação da memória durante o sono e programação subconsciente. Foi durante essa pesquisa intensiva que ele se deparou com o trabalho do Dr. Brian Tracy, um especialista em desenvolvimento pessoal que estuda os hábitos de milionários e empreendedores de sucesso há mais de 40 anos. Tracy identificou o que chamou de protocolo de programação noturna, um método específico que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo usam para literalmente programar seu subconsciente enquanto dormem. Mas não era apenas teoria. Tracy documentou estudos de caso de mais de 1.500 pessoas que aplicaram esse protocolo com resultados extraordinários. Um desses casos chamou particularmente a atenção de Martha. Era a história de Carlos, um vendedor de seguros de 42 anos que estava preso no mesmo nível de renda há mais de 10 anos. Apesar de conhecer todas as técnicas de vendas, ter experiência no mercado e trabalhar as mesmas horas que os vendedores mais bem-sucedidos de sua empresa, ele não conseguiu quebrar aquela barreira invisível que o mantinha preso. Carlos começou a aplicar o protocolo noturno há exatamente 18 meses. Os resultados foram tão dramáticos que, inicialmente, seu gerente pensou que ele estava falsificando os números. No primeiro mês, suas vendas aumentaram 35%. No terceiro mês, ele dobrou sua renda. Um ano após a implementação do protocolo, ele se tornou o vendedor número 1 em toda a região, foi promovido a gerente regional e estava ganhando mais dinheiro em um mês do que em 6. Mas a coisa mais impressionante sobre a história de Carlos não foram os números. Foi a transformação em seu jeito de ser. Seus colegas descreveram como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. A insegurança que antes o paralisava antes de fazer ligações importantes havia desaparecido completamente. Sua capacidade de se conectar com clientes em potencial parecia quase mágica. Mais importante, todas essas mudanças pareciam completamente naturais para ele, como se ele sempre tivesse sido aquela pessoa confiante e bem-sucedida.
e os resultados que Marta experimentou foram absolutamente extraordinários. Em apenas 30 dias de aplicação deste protocolo, ele começou a acordar com níveis de confiança que nunca havia experimentado antes. Seus padrões de pensamento negativos começaram a desaparecer automaticamente, sem esforço consciente. Ela começou a tomar decisões mais ousadas em seu trabalho, o que a levou a conseguir uma promoção que procurava há anos. Mas o mais impressionante de tudo é que essas mudanças pareciam completamente naturais, como se eu sempre tivesse sido essa pessoa confiante e bem-sucedida. Não houve luta interna, não houve resistência mental. Seu subconsciente havia sido literalmente reprogramado. Em 6 meses, Marta não apenas obteve essa promoção, mas foi selecionada para liderar o projeto mais importante da empresa naquele ano. Em 9 meses, ele iniciou um negócio paralelo de consultoria que já estava gerando receita adicional significativa. E dentro de 1 ano de aplicação do protocolo, ele triplicou sua renda e se tornou uma pessoa que não reconhecia de seu passado. Mas talvez o mais notável de tudo fosse como ele se sentia por dentro. A ansiedade matinal que a acompanhava há anos havia desaparecido completamente. Ela acordava todos os dias, genuinamente animada com as oportunidades que a esperavam. Decisões que costumavam levar semanas de ansiedade e dúvida, agora eram tomadas com clareza e confiança instantâneas. Hoje vou compartilhar com vocês exatamente como esse protocolo funciona. Vou explicar a ciência por trás de por que é tão eficaz. Vou dar os passos exatos que você precisa seguir e vou mostrar como você pode começar a transformar sua vida esta noite. Porque a verdade é que sua mente subconsciente está sendo programada todas as noites de qualquer maneira. A questão é, quem está controlando essa programação? Você vai continuar deixando pensamentos aleatórios, preocupações do dia ou influências negativas determinarem quem você é quando acordar? Ou você vai conscientemente assumir o controle desse processo e usá-lo para se tornar a pessoa de sucesso que você sabe que pode ser? Para realmente entender o poder da programação noturna, precisamos nos aprofundar no que a ciência revelou sobre o que realmente acontece em seu cérebro enquanto você dorme. E garanto que o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre as horas de sono. O neurocientista Dr. Gyuri Buzaki, da Universidade de Nova York, passou décadas estudando o que ele chama de a sinfonia noturna do cérebro. Sua pesquisa mostrou que durante o sono, particularmente durante as fases de sono profundo e REM, seu cérebro executa o que é essencialmente um processo de reorganização massivo. Imagine que seu cérebro é como uma biblioteca gigantesca. Durante o dia, enquanto você está acordado, está constantemente adicionando novos livros, notas e referências. Mas tudo se acumula de forma desordenada. É durante a noite que o bibliotecário noturno entra em ação. Este misterioso bibliotecário pega todas essas informações do dia e decide o que é importante manter, o que deve ser armazenado no armazenamento de memória de longo prazo e quais conexões criar entre diferentes informações. Mas aqui está o que é realmente fascinante. Esse processo não é aleatório. Seu cérebro usa as últimas impressões e pensamentos que você teve antes de adormecer como uma espécie de programa de instrução para guiar esse processo de reorganização noturna. A doutora Sarah Mednick, professora de psicologia cognitiva da UC Riverside, explica da seguinte maneira: os últimos conteúdos mentais antes do sono agem como uma semente que influencia como o cérebro processará e consolidará informações durante a noite. É literalmente como dar instruções específicas ao seu subconsciente sobre que tipo de mudanças você deseja implementar. Isso significa que os últimos minutos antes de adormecer são incrivelmente poderosos. Não é por acaso que muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm rituais noturnos muito específicos. Elon Musk, por exemplo, mencionou em várias entrevistas que passa os últimos minutos antes de dormir, visualizando soluções para problemas específicos de engenharia. Warren Buffett
lê relatórios financeiros positivos e prevê investimentos bem-sucedidos. Oprah Winfrey pratica a gratidão e visualiza o impacto positivo que deseja criar no dia seguinte. Mas o protocolo que Martha descobriu vai muito além desses exemplos. Baseia-se em pesquisas específicas sobre como o cérebro processa e consolida novas informações durante as diferentes fases do sono. Deixe-me falar sobre um estudo fascinante liderado pelo Dr. Ken Paller na Northwestern University, que validou cientificamente essa abordagem. Sua equipe pegou 2 grupos de participantes e ensinou-lhes uma nova habilidade complexa: tocar uma sequência específica no piano. Um grupo, após o treinamento, foi colocado para dormir imediatamente sem qualquer preparação mental específica. O segundo grupo, antes de dormir, foi convidado a passar 15 minutos visualizando vividamente como eles aplicariam com sucesso essa nova habilidade no dia seguinte, imaginando-se jogando a sequência perfeitamente e sentindo-se completamente confiantes ao fazê-lo. Os resultados foram extraordinários. O grupo que fez a visualização pré-sono mostrou uma melhora de 68% no domínio da nova habilidade em comparação com o grupo de controle. Mas o mais impressionante é que essa melhora permaneceu estável durante os 6 meses de acompanhamento do estudo. Mas o Dr. Paller levou a pesquisa um passo adiante. Ele usou exames de ressonância magnética para observar o que estava acontecendo no cérebro dos participantes durante o sono. Os resultados foram revolucionários. No grupo que fez a visualização pré-sono, as áreas do cérebro associadas à nova habilidade mostraram intensa atividade durante as fases de sono profundo e REM. Era como se seus cérebros estivessem literalmente praticando e aperfeiçoando a habilidade enquanto dormiam. Mais fascinantemente, as varreduras mostraram que novas conexões neurais estavam se formando entre áreas do cérebro que antes não estavam conectadas. O processo de visualização pré-sono literalmente instruiu o cérebro sobre quais novos padrões neurais criar durante a noite. Um estudo complementar conduzido pela doutora Erin Wamsley, em Harvard, replicou esses resultados com habilidades cognitivas mais complexas. Ele pegou alunos de MBA e ensinou-lhes estratégias avançadas de tomada de decisões financeiras. Não apenas o grupo que aplicou técnicas de programação noturna aprendeu as estratégias 40% mais rápido, mas 6 meses depois, eles ainda as aplicavam automaticamente em situações do mundo real, enquanto o grupo de controle havia retornado aos seus padrões de decisão anteriores. Isso nos leva ao coração do protocolo de programação noturna. Não se trata apenas de pensar positivo antes de dormir. É um sistema específico de 5 fases que aproveita os mecanismos naturais de consolidação da memória do seu cérebro. A primeira fase é chamada de limpeza mental. Nos primeiros 5 minutos do seu protocolo noturno, você precisa fazer o que os pesquisadores chamam de esvaziamento cognitivo. Isso significa literalmente tirar todas as preocupações, tarefas e pensamentos negativos do dia da sua mente. A doutora Michelle Drerup, especialista em medicina do sono da Cleveland Clinic, explica que, quando você vai dormir com a mente cheia de preocupações, está essencialmente programando seu subconsciente para consolidar e reforçar esses padrões de ansiedade. Martha descobriu uma técnica específica para isso que mudou tudo. Todas as noites, ele se sentava na beira da cama com um caderno especial que havia designado exclusivamente para esse fim, e anotava exatamente 7 preocupações ou pensamentos negativos que tivera durante o dia. Mas aqui está a chave. Depois de anotar cada preocupação, ele imediatamente escreveu embaixo: "Isso não tem poder sobre meu sonho ou meu futuro." Então, ele rasgava a página e jogava no lixo. Esse ato físico de escrever e descartar literalmente sinaliza ao seu cérebro que essas preocupações não devem ser priorizadas durante o processo de consolidação noturna. É como dar instruções específicas ao bibliotecário noturno do seu cérebro sobre quais informações ignorar. A primeira vez que Martha fez esse exercício, ela ficou surpresa com a sensação de libertação. Era como se ele estivesse literalmente tirando o peso de seus ombros. Mas o mais impressionante foi que no dia seguinte,
Aquelas preocupações que normalmente a assombrariam o dia todo simplesmente não surgiram em sua mente. Seu cérebro havia sido literalmente instruído a não processá-los da noite para o dia. Um estudo conduzido pela Baylor University, com mais de 800 participantes, validou cientificamente essa técnica. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que praticavam o esvaziamento cognitivo antes de dormir não apenas adormeceram em média 15 minutos mais rápido, mas relataram uma qualidade de sono significativamente melhor e acordaram com níveis de estresse marcadamente mais baixos. A segunda fase é o que Tracy chama de instalação de identidade. Esta é talvez a parte mais poderosa do protocolo. Nos próximos 10 minutos, você se concentra especificamente na versão futura de si mesmo que deseja se tornar. Mas não é uma visualização vaga ou geral. É incrivelmente específico e multissensorial. Marta começou visualizando a si mesma, acordando no dia seguinte sentindo-se completamente confiante e segura de si. Ele se viu caminhando para seu escritório em uma postura diferente, costas retas, cabeça erguida, passos determinados. Ele se imaginou falando com seus colegas com mais autoridade, sua voz firme e clara. Ele se visualizou tomando decisões sem adivinhar, confiando completamente em sua intuição e conhecimento. Mas o mais importante, ele se concentrou intensamente em como se sentia sendo essa pessoa. Ele sentiu a confiança fluindo por seu corpo como uma corrente quente. Eu experimentei essa sensação de estar completamente alinhado com seu propósito. Ele sentiu a emoção de saber que era capaz de alcançar qualquer coisa que desejasse. O Dr. Álvaro Pascoal Leone, da Harvard Medical School, conduziu um estudo inovador que provou isso de forma irrefutável. Ele pediu a um grupo de pessoas que visualizasse tocar piano por 2 horas por dia durante 5 dias, enquanto outro grupo praticava piano fisicamente pelo mesmo período de tempo. No final do estudo, as varreduras cerebrais mostraram que as áreas do cérebro associadas a tocar piano se expandiram exatamente da mesma maneira em ambos os grupos. Mas o estudo do Dr. Pascoal Leone revelou algo ainda mais fascinante. Quando os participantes que apenas visualizaram finalmente se sentaram para tocar um piano de verdade, seu desempenho foi quase idêntico ao do grupo que havia praticado fisicamente. Seu cérebro literalmente aprendeu a habilidade por meio de pura visualização. Marta aplicou esse princípio de maneira sistemática. Ele não se limitou a visualizar seu sucesso profissional. Ela se via interagindo com confiança em situações sociais que antes a intimidavam. Ele imaginou lidar com conflitos com calma e autoridade. Ele se visualizou assumindo riscos calculados que antes teria evitado por medo. E ele começou a notar mudanças imediatas. Na primeira semana, ela falou em uma reunião onde normalmente teria permanecido quieta. Na segunda semana, ele propôs uma ideia inovadora que vinha guardando há meses. Na terceira semana, ela se ofereceu para liderar um projeto que antes considerava muito desafiador para ela. A terceira fase é chamada de programação de soluções. É aqui que você explora o incrível poder de resolução de problemas de sua mente subconsciente. Antes de adormecer, você planta especificamente em sua mente os desafios ou problemas que deseja resolver. Mas você não faz isso ansiosamente ou preocupado. Em vez disso, você dá o problema ao seu subconsciente com total confiança de que ele encontrará a solução perfeita enquanto você dorme. Marta costumava dizer a si mesma: "Minha mente inconsciente tem acesso a toda a sabedoria e criatividade de que preciso. Enquanto durmo, a solução perfeita para problema específico ficará clara para mim." Dmitri Mendeleev descobriu a tabela periódica em um sonho, depois de ter lutado com o problema por dias. Kekulé descobriu a estrutura do benzeno em um sonho. Paul McCartney compôs Yesterday depois que a melodia completa apareceu em um sonho. A quarta fase é a instalação de hábitos futuros. Essa técnica específica programa sua mente para executar automaticamente comportamentos bem-sucedidos no dia seguinte.
Em vez de confiar na força de vontade, você está literalmente pré-programando suas ações. Marta começou visualizando a si mesma, executando perfeitamente 3 comportamentos específicos no dia seguinte: levantar-se imediatamente quando o alarme soava, exercitar-se por 30 minutos e trabalhar em seu projeto mais importante por 2 horas ininterruptas. Ela se visualizou fazendo cada uma dessas coisas com facilidade, sentindo-se motivada e energizada. Mas ele não apenas observou as ações, ele se concentrou intensamente nas emoções positivas associadas a cada comportamento. Ele imaginou a satisfação de pular da cama ao primeiro som do alarme. Ele sentiu a energia e a vitalidade correndo por seu corpo durante o exercício. Ele experimentou a sensação de fluxo profundo enquanto trabalhava em seu importante projeto. Depois de apenas 2 semanas, esses comportamentos tornaram-se totalmente automáticos. Não havia conflitos internos, não havia necessidade de autodisciplina. Seu subconsciente havia sido programado para executar essas ações como se fossem tão naturais quanto respirar. A ciência por trás disso é fascinante. Um estudo da Universidade da Pensilvânia, liderado pela doutora Angela Duckworth, mostrou que quando as pessoas visualizam especificamente a execução de comportamentos bem-sucedidos antes de dormir, a atividade no córtex pré-frontal durante o sono aumenta significativamente. Esta é a área do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisões e controle de impulsos. Essencialmente, durante o sono, seu cérebro está ensaiando e aperfeiçoando esses comportamentos, criando rodovias neurais que tornam sua execução no dia seguinte automática e sem esforço. Marta expandiu essa técnica para áreas mais complexas de sua vida. Ele se visualizou tendo conversas difíceis com confiança e clareza. Ele imaginou apresentar ideias em reuniões importantes com autoridade natural. Ele se viu lidando com situações estressantes com calma e perspectiva. Os resultados foram extraordinários. Colegas começaram a comentar sobre sua transformação. Seu chefe notou suas novas habilidades de liderança. Até sua família observou que ela parecia uma pessoa completamente diferente, mais confiante, mais determinada, mais no controle de sua vida. A 5ª e última fase é chamada de âncora do despertar. É aqui que você programa especificamente como quer se sentir ao acordar. Em vez de acordar sentindo-se grogue, cansado ou ansioso com o dia, você programa sua mente para acordar com emoções específicas. Marta se visualizou acordando, sentindo-se imediatamente energizada, animada e completamente certa de que o dia seria extraordinário. Ela se viu pulando da cama com um sorriso, sentindo-se grata por estar viva e animada com as oportunidades do dia. E com certeza, depois de praticar isso de forma consistente, ele começou a despertar exatamente dessa maneira. Ele não precisava de cafeína para se sentir alerta. Eu não tinha aquele sentimento de medo pelo dia que estava por vir. Ela acordou genuinamente animada para viver. Mas talvez a coisa mais impressionante sobre o protocolo seja como todos esses elementos funcionam sinergicamente. Não apenas cada fase individual é poderosa, mas juntas elas criam um sistema de transformação que literalmente reprograma sua identidade em um nível subconsciente. Um estudo de acompanhamento conduzido pela equipe de Tracy, com mais de 1.000 participantes, mostrou resultados extraordinários. Após 90 dias de aplicação consistente do protocolo, 87% relataram mudanças significativas em seu nível de confiança. 73% experimentaram melhorias notáveis em sua situação financeira e 92% relataram sentir-se como uma versão completamente nova e melhorada de si mesmos. Mas o que realmente validou o protocolo para Marta não foram as estatísticas, mas sua própria transformação. 6 meses depois de começar a aplicar essas técnicas, ela foi promovida a gerente de sua empresa. Iniciou um negócio paralelo que estava gerando renda adicional significativa. E o mais importante, tornou-se uma pessoa não reconhecida do passado. A mulher que costumava duvidar de todas as decisões,
agora estava tomando ações ousadas com confiança. A pessoa que costumava se preocupar constantemente com o futuro, agora acordava todos os dias genuinamente animada com as possibilidades. O funcionário que costumava se sentir invisível nas reuniões, agora liderava as apresentações com autoridade natural. E tudo começou com a mudança do que ele fez naqueles últimos 30 minutos antes de adormecer todas as noites. Agora que você sabe exatamente como funciona o protocolo de programação noturna, quero que se faça uma pergunta profunda. Quantas noites mais você vai perder dormindo sem nenhuma intenção consciente sobre quem você quer ser quando acordar? Porque a realidade é que seu subconsciente está sendo programado todas as noites de qualquer maneira. Toda vez que você adormece, seu cérebro está consolidando padrões, reforçando crenças e literalmente construindo a versão de si mesmo que você será amanhã. A única questão é se você vai ser um participante ativo nesse processo ou se vai deixar ao acaso. Marta me escreveu há algumas semanas, exatamente 2 anos depois de começar com o protocolo. Suas palavras tiveram um impacto profundo em mim. Ele me disse: "Não posso acreditar que, por 32 anos da minha vida, desperdicei a oportunidade mais poderosa de cada dia para me tornar quem eu queria ser. Agora entendo que todas as noites tenho um encontro com meu futuro eu e nunca vou perder esse compromisso. E é que quando você realmente entende o poder desses últimos minutos antes de dormir, quando entende que literalmente tem a capacidade de programar sua mente subconsciente para o sucesso, tudo muda. Você não é mais uma vítima de velhos padrões mentais. Você não está mais preso a versões limitadas de si mesmo. Cada noite se torna uma oportunidade de renascimento. Os neurocientistas estimam que você terá aproximadamente 8.000 noites de sono nos próximos 20 anos. Imagine por um momento o poder cumulativo de usar cada uma dessas noites intencionalmente para programar sua mente em direção ao sucesso, confiança, prosperidade e realização pessoal. Se você aplicasse o protocolo de programação noturna de forma consistente apenas pelos próximos 90 dias, estaria usando 90 oportunidades poderosas para literalmente reconstruir sua identidade. Ao final desses 90 dias, você não seria a mesma pessoa que é hoje. Você seria uma versão completamente nova, melhorada e mais bem-sucedida de si mesmo. E aqui está a coisa linda. Não requer tempo extra no seu dia. Você não precisa acordar mais cedo ou mudar sua programação. Você está simplesmente otimizando algo que já está fazendo de qualquer maneira: dormir. Mas deixe-me ser completamente honesto com você. Este protocolo não é para todos. Não é para pessoas que preferem reclamar de suas circunstâncias em vez de mudá-las. Não é para indivíduos que buscam soluções mágicas sem estarem dispostos a aplicar técnicas de forma consistente. E definitivamente, não é para aqueles que não estão prontos para se tornar uma versão radicalmente melhorada de si mesmos, porque quando você começa a aplicar essas técnicas, quando você começa a despertar com níveis de confiança e clareza que você nunca experimentou antes, quando você começa a tomar ações ousadas que transformam sua realidade, sua vida vai mudar de maneiras que você pode não estar preparado para lidar. Seus relacionamentos vão mudar porque você não será mais a mesma pessoa. Sua carreira vai mudar porque você vai começar a pensar e agir como alguém destinado ao sucesso. Sua situação financeira vai mudar porque você vai tomar decisões com uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Mas se você está pronto para essa transformação, se você realmente quer se tornar a melhor versão de si mesmo, então você tem uma das ferramentas mais poderosas em suas mãos. Então, esta noite, quando você se encontrar nos últimos minutos antes de adormecer, você tem uma decisão a tomar. Você pode continuar fazendo o que sempre fez, dormir sem nenhuma intenção, deixando pensamentos aleatórios e preocupações do dia programarem seu subconsciente. Ou você pode levar os próximos 30 minutos e começar o processo de se tornar quem você realmente quer ser. Lembre-se das 5 fases. Limpeza mental para liberar as preocupações do dia. Instalando o Identity para programar a versão futura de si mesmo.
Programação de soluções para aproveitar o poder de resolução de problemas do seu subconsciente, instalando hábitos futuros para pré-programar comportamentos bem-sucedidos, e Wake Up Anchor, para determinar exatamente como você quer se sentir quando abrir os olhos amanhã. Comprometa-se a implementar este protocolo pelos próximos 90 dias. Marque seu calendário todas as noites em que o completar. E depois desses 90 dias, olhe para trás e olhe para a pessoa que você se tornou. Porque a verdade é que você tem tudo o que precisa para criar a vida extraordinária que merece. Sua mente subconsciente é a ferramenta mais poderosa do universo. E todas as noites, você tem a oportunidade de programá-la para o seu sucesso. A questão não é se você pode mudar sua vida usando o poder de sua mente adormecida. A questão é, você vai fazer isso? Seu eu futuro está esperando. E começa hoje à noite, naqueles últimos 30 minutos antes de você fechar os olhos e dar ao seu subconsciente as instruções que vão transformar sua vida para sempre. A hora é agora. Sua transformação começa hoje à noite. Você está pronto para programar sua mente para o sucesso enquanto dorme? Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso.